여러분 안녕하십니까? Bom dia a todos. 최저경제에서 벌써 이제 오늘 마지막 Hoje já é o último dia aqui no ginásio. 율법에 대한 이야기를 나눌 Hoje já só sobrou esses momentos. Hoje vamos falar sobre as leis. Vamos abrir em Romanos capítulo 3. 19절 말씀부터 제가 읽겠습니다. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 19, eu vou ler. 로마서 3장 19절 찾으시기 바랍니다. Romanos capítulo 3, versículo 19. 찾으셨으면 19절부터 제가 읽겠습니다. Se vocês acharam, eu vou ler. 우리가 알거니와 물은 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nós lemos até o versículo 28. 세상에 무슨 일이라도 그렇겠지만 표면적으로 보는 것하고 내면에 들어가서 보는 게 Pessoal, qualquer coisa do mundo pode ser assim. É diferente o exterior e quando a gente entra e vê o interior. Por isso, a Bíblia, quando a gente vê a Bíblia, quando a gente vê a vida espiritual, tem muitas coisas também que são assim. É a mesma Bíblia. Ver a Bíblia exteriormente e ver a Bíblia interiormente é muito diferente. Ela aparece de uma forma diferente. A outra vez eu já falei. Deus, através de Moisés, nos deu as leis, os 10 mandamentos e mais outras muitas leis. Mas Deus, através da lei, nós presos na lei, vivendo seguindo a lei, Deus não quis que a gente vivesse seguindo a lei. Por quê? Porque a lei, os mandamentos são leis. Por isso, mesmo que o coração não tenha desejo, a gente tem que de uma forma forçada seguir as leis. Servir a Deus por lei. Deus não queria que a gente servisse a Deus de uma forma forçada. Por isso, Deus, Ele colocou o mundo do coração em nós. Por isso, o homem, quando chega na idade, quando vai se casar, Deus não deu a lei para ele se casar, mas Deus deu o coração. E assim, automaticamente, ele vê a mulher amorosa, vê ela bonita, e aí se alegra em poder se casar com ela e fica feliz. Então, os pais, Deus não deu nos pais a lei de amar os filhos, mas foi o coração de amar. Mas alguém vê ou não vê, a mãe ama o seu filho. Então, Deus não queria que pela lei a gente, hoje eu tenho que cumprir os mandamentos, não posso adulterar, não posso mentir. Então, mais do que a gente está preso na lei, dentro de nós, Deus queria que a palavra entrasse
E de uma forma automática a gente servisse a Deus. Deus queria isso. Por isso, por que Ele nos deu os mandamentos, as leis? Hoje, no 7º momento, é a vez de falarmos sobre as leis. Por isso, em Romanos capítulo 3, nós lemos do versículo 19 ao 28. E essa palavra, ela vai explicando cada detalhe da lei. Eu, há muito tempo atrás, há 30 anos atrás, em Gyeongbu, Yeongcheon, eu fiz uma conferência. Naquele tempo, lá na nossa conferência, veio quem? Era um irmão que era dono do Jamsil e ele trouxe um pastor da igreja anterior que ele frequentava. E naquele tempo, ele tinha 79 anos, né? Era um pastor muito velho. Ele se formou na teologia, ele era a pessoa mais velha, né, que tinha tirado teologia naquele tempo. E aquele pastor e eu, a gente acabou dormindo no mesmo quarto. E aí nós dois estávamos dormindo, e aí à noite, antes de dormir, a gente começou a conversar. E aí saiu a história do nascer de novo. Ah, pastor, você nasceu de novo? Ah, eu já nasci de novo. Então, como é que o senhor nasceu de novo? As pessoas, quando a gente pergunta para elas, as pessoas que não nasceram de novo, quando a gente pergunta se elas nasceram de novo, elas ficam chateadas com essa pergunta. Mas as pessoas que nasceram de novo, elas ficam pensando, nossa, será que alguém vai me perguntar? Então elas ficam felizes quando alguém pergunta para ela. Então esse pastor, ele começou a testemunhar da salvação dele. Um dia eu estava dormindo, aí de repente o meu passado, os meus pecados passados começaram a passar como um filme. E aí eu comecei a chorar, começou a sair o coriza do meu nariz. E foi assim que eu nasci de novo. Então, as pessoas que não sabem o que é nascer de novo, então podem ser enganadas por isso. Mas as pessoas que nasceram de novo sabem que não é isso, nascer de novo. Então, esse pastor, naquela manhã, no dia seguinte eu preguei a palavra, e ele escutou essa palavra, e esse pastor, eu acho que tocou um pouco o coração desse pastor. Aí depois ele falou, ele almoçou e ele falou que ele ia embora depois do almoço. Aí eu falei, se o senhor não estiver ocupado, por favor, vá depois que acabar essa conferência. Ele falou, não, eu vou embora agora. Porque eu falei mais uma vez para ele ficar, esse pastor, ele começou a ficar muito bravo. Pastor Park! Eu estava com o coração muito vazio. Eu vim para ser consolado. Mas aqui é uma academia de taekwondo. Por que vocês estão batendo no meu coração? Eu, naquele dia, eu nem pensei que eu estava atacando o coração daquele pastor. Mas esse pastor, eu acho que cutucou muito o coração dele. E daí, eu estava descendo, aí eu me sentei na grama com aquele pastor e eu comecei a falar sobre Romanos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuamente nós estamos falando sobre Romanos. E aí a gente estava indo, né, conversando aí, que a gente chegou aonde? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morreremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, a Bíblia dizendo que nós morremos para o pecado, essa palavra entrando no coração desse pastor. Eu morri para o pecado. Então eu já não posso mais viver pelo pecado. Então esse pastor, de repente, falou, chega, pastor Park. Ele recebeu salvação dessa forma tão feliz. Depois que a gente acabou a conferência, esse pastor foi para casa, vendeu a sua casa e veio e se mudou para o lado da igreja. Ele vivia em Yeongcheon e ele se mudou para Daegu.
Esse pastor vindo para Daegu, ele começou a me falar toda a sua vida espiritual passada. 18년 전에 Esse pastor, há 18 anos atrás daquele tempo, ele cometeu um pecado que já não podia mais ser, que ele não pudesse ser mais pastor. Então, se os irmãos cometerem pecado, então vão para o pastor. Mas se o pastor cometer pecado, ele vai para quem? Por isso, por causa desse pecado, ele se arrependeu, ele chorou, derramou lágrimas. Por 18 anos, ele falou que sofreu demais. Todos os dias ele cantava sem caminho, indo por um caminho vazio, não conseguia achar meu caminho, e essa minha pessoa perdida. Falou que ele cantou essa música, só essa música. Quando eu comecei a entrar na vida espiritual desse pastor, a vida espiritual desse pastor era uma vida espiritual presa à lei. A lei. Por isso, pessoal, os mandamentos não tem misericórdia, não tem perdão. Pessoal, Moisés, quando o povo de Israel estava saindo do Egito e Moisés foi para o Monte Sinai, ele trouxe 2 tábuas de pedra. Os mandamentos, olho por olho, dente por dente. Então, continuamente a lei é dessa forma. Não tem misericórdia, não tem graça, não tem perdão. Então, por mais que vocês cumpram muito bem os mandamentos, mas se você quebrar um mandamento sequer, então você tem uma condenação exata por causa disso. Mas hoje em dia, as pessoas não sabem direito sobre isso. O que elas pensam? Eu tenho que cumprir bem os mandamentos. Se eu cumprir bem os mandamentos, eu vou poder receber a salvação. Eles começam a pensar dessa forma. Por isso, pessoal, no começo, quando Deus criou o ser humano, Deus deu entre o homem e Deus, deu a relação. Deus sabia que entre o homem e Deus não podia ter relação dos mandamentos. Por isso, Deus, quando Deus se encontrou com Noé, quando Deus se encontrou com Abraão, Deus realmente concedeu a sua graça para eles. Não foi lei, foi graça. Por isso, Abraão, quando ele foi para diante de Deus, o que Deus prometeu para Abraão? Deus falou para Abraão: eu vou conceder a minha aliança. Eu vou te prometer isso, Abraão. Eu vou te abençoar, sua descendência será mais numerosa que a areia do mar e as estrelas do céu. Isso não é lei, mas ele falou que de graça ia dar bênção, de graça. Por isso, pessoal, Deus queria conceder a sua graça para Abraão. Mas Deus falou para Abraão: se você cumprir bem os mandamentos, se você obedecer a minha palavra, então eu vou te dar bênção. Mesmo que Deus quisesse falar assim, ele não podia falar. Por quê? Porque se Abraão quebrasse o mandamento, então Deus não poderia abençoá-lo. Mesmo se você mentir, eu vou te abençoar. Deus queria, se você não mentir, eu não vou te abençoar, né? Então Deus não poderia abençoá-lo, porque Abraão mentiu. Mas Deus quer conceder a sua graça, Deus quer conceder a sua bênção. Mas Deus ter feito esse mandamento, se a gente quebrar o mandamento, se a gente tiver raiva, mentir, se a gente adulterar, então Deus não pode dar bênção, então Ele tem que dar maldição. Por isso, Deus, Ele não deu essa lei para Abraão. Se você fizer bondade, se você fizer bem, se você cumprir os mandamentos, se você fizer bondade, se você não cometer pecado, então eu vou te abençoar. Não foi assim. De qualquer jeito, Deus deu uma aliança e eu vou te abençoar. Por isso, Abraão diante de Deus, como é que ele estava? Ele mentiu, não mentiu, Abraão?
Ele falou que a esposa dele era irmã dele, mas ele mentiu. Mas mesmo assim não foi pela lei. Mas Abraão recebeu a bênção pela graça. Depois, ele não conseguiu nascer filho, ele pegou outra mulher e adulterou, não foi? A mulher, e nasceu um filho, não foi? Ele adulterou. Porque ainda bem que é Abraão. Imagina se fosse um pastor da nossa igreja que tivesse um filho com uma outra mulher. Nossa, ia ter uma confusão do cão. É ou não é? Mas Deus, Ele prometeu para Abraão que não ia ser pela lei. Mas, por isso, mesmo assim, Deus ia dar bênção para Abraão, ia dar um filho para ele. Mas Deus, para aqueles mandamentos que Ele deu através de Moisés, não era assim. Se você cumprir todos os mandamentos, entrando bênção, saindo bênção, sua descendência bênçãos, então sua terra bênção, seu pão vai receber bênção, sua mesa vai receber bênção, tudo é bênção. Mas se você não conseguir cumprir essa palavra, entrando maldição, saindo maldição, se você, maldição, só maldição. Então quando eu era criança, eu frequentava uma igreja presbiteriana e o nosso pastor, ele vinha às vezes visitar minha casa para pregar. Aí, quando o pastor vinha pregar na minha casa, ele abria Deuteronômios capítulo 28 e ele lia aquilo. Se entrares bênção, saindo bênção, então todas essas bênçãos que estejam nessa família, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, eu gostava muito daquela palavra bênção. Mas depois eu cresci e eu li a Bíblia de novo. Aquilo não era bênção, aquilo era maldição. Por quê? Porque Deuteronômios capítulo 28, todas essas bênçãos, só se eu cumprir todas as leis que eu recebo bênção, mas se eu não conseguir cumprir essas leis, eu vou receber maldição. Então, como eu não consegui cumprir todas as leis, então isso não era bênção para mim, isso para mim o resultado era maldição, eu sabia exatamente disso. Nós, qualquer pessoa que seja, diante de Deus, nós não temos que fazer perfeito diante de Deus, porque foi Deus que... Não existe ninguém que vai receber bênção de Deus por ter sido perfeito. Por isso hoje, eu quero falar lendo sobre Romanos capítulo 3, né? Eu quero falar sobre a lei com vocês. Hoje, o Romanos capítulo 3 que nós lemos, vamos ler e pensar um pouco. Romanos capítulo 3, versículo 19. Quando a gente vê no começo, está escrito o quê? Vamos ver o versículo 9 primeiro. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a alma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, pessoal, se está escrito que não há nenhum que faça o bem, então eles podem cumprir os mandamentos? Não, ninguém pode cumprir, ninguém pode fazer bondade. Por isso, Romanos capítulo 3, versículo 19 até o versículo 28 nós lemos. Aqui a partir do versículo 19, do versículo 19 até o versículo 23, está falando sobre o que nós, seres humanos, fizemos. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até aqui foi o trabalho do homem. Pessoal, aqui, assim como tem a diferença entre o trabalho do filho pródigo e do pai, assim também tem a diferença entre o homem e do trabalho do homem e de Deus. Porque o ser humano é sujo, imundo, lascívio, mau. Esse é o fim do trabalho do homem. Mas pelo contrário, a partir do versículo 24, já não é mais o trabalho do homem. Mas o trabalho que Jesus Cristo fez vem até o versículo 28. Está escrito aqui.
Por isso, pessoal, uma coisa que nós temos que saber é que dentre os seres humanos pode ter alguém que pareça mais bonzinho, que seja melhor, mas quando Deus vê, todas as pessoas são iguais. Pessoal, nesse mundo só porque as pessoas tem algumas pessoas que se acham que são melhores do mundo, quando Deus vê, são todas iguais. As pessoas quando veem a formiga, tem formiga mais bonitinha, uma formiga mais feia? Não, todas as formigas são iguais pra gente. Por isso, se a gente for no mundo da formiga, tem, a minha cabeça é melhor, a minha perna é maior, a minha cintura é mais grossa. Então, no mundo das formigas deve ter isso, não deve? Eu sou mais bonita, eu sou mais inteligente, eu sou mais esforçada, eu sou mais fiel. Dentro do mundo da formiga pode ter isso, mas quando a gente vê a formiga, como é que ela parece? Tudo igual. É ou não é, pessoal? É tudo igual. Aquilo é aquilo. Por isso, pessoal, dentro dessa nossa vida, dentro da nossa vida tem alguém que pode se dar melhor, né? Dentro do nosso conceito, pode ter alguém que seja mais inteligente, mais alto, mais baixinho, que me estudou bastante, que estudou menos, que é bonzinho, que é mau, que tem gente que aprendeu ler, que não aprendeu. Então, dentro do nosso conceito tem isso. Mas quando Deus vê, é todo mundo igual. Todo mundo é sujo, imundo, e não tem ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Por isso, Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para essa terra. Por isso, esse pecado sujo que nós cometemos para nos salvar, tem um caminho onde o homem sozinho se esforça, e também tem aquele outro caminho onde, através de Jesus Cristo, tem outro caminho onde Jesus Cristo se esforçou para nos salvar. Então, pessoal, quando nós lemos continuamente a Bíblia, o que a Bíblia diz? Nós queremos viver bem, cumprir os mandamentos, fazer Deus ser feliz, cumprir os mandamentos, ir para a igreja nos domingos, mas o resultado disso tudo foi fracasso. Mas ao contrário, o que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez por nós, todos os trabalhos que Ele fez por nós, tudo aparece como sucesso. Quando eu era criança, eu gostava muito de pescar. Pessoal, imaginem, quando a gente ia para a escola no verão, aí antes das férias, então pegou fogo no prédio da escola. E aí a gente teve aula, a gente tinha aula só até meio-dia e depois à tarde a gente a gente era dispensado porque a gente estava no primário. E naquele tempo eu e o meu irmão, a gente não tinha nem roupa, a gente ia de cueca preta e aí a gente ia para o rio. Aí a gente ia pescar, né? E é muito legal pescar. A gente pescava e pegava o peixe. Naquele tempo, a gente não tinha dinheiro, né? Então, hoje a gente não pode pensar no anzol de hoje em dia. Se a gente desse 10 centavos, 1 centavo, né? Eles davam eles davam só... como é que chama? O fio pra gente, né? Mas aí, a gente procurava, assim, o fio na floresta, e a gente pegava qualquer coisa, como isca, aí a gente pegava, escondido do pai, aquela vassoura, né, a madeira da vassoura, e a gente usava de vara. Então, quando a gente vê essas pessoas que compram anzóis de $1.000, nunca conseguem pegar nenhum peixe, mas a gente pegava todo dia muitos peixes. A gente jogava, né, a rede, aí a gente olhava para o peixe, a gente pensava, esse peixe é tal espécie, esse tipo é qual? Esse daqui é esse daqui. Porque o rabo deles balança diferente. Aí a gente pegava a isca e ficava puxando. Aí saía e às vezes não saía.
Mas tem um peixe com a boca muito grande e quando ele entra, quando a gente segura, quando a gente pega esse peixe, então a isca afunda, né? Assim, a gente, é esse peixe! E a gente começa a pegar esse peixe. Isso é muito divertido. Aí depois a gente pegar o peixe com a rede, a gente só fica com a mão no canto assim, né, da rede e eu faço o meu irmão andar do outro lado. Aí todos os peixes vêm para o lado da rede, né? Aí eu sinto, vem um peixe muito grande. Nossa, era tão legal. Aí eu pegava, puxava esse peixe e era um peixão desse tamanho. Era muito legal. Se a gente não gostava de fazer isso, a gente pegava, fechava ali o rio e a gente ficava tirando água de uma parte assim e acabava tirava toda a parte assim de água de um ladinho e só sobrava peixe no fundinho. Aí aí depois a gente começou a pegar os peixes. Mas o legal, porque eu tenho um pouco mais de QI que o peixe, eu consigo pegar o peixe. Mas se o peixe fosse mais inteligente do que eu, nunca conseguiria pegar o peixe. Nunca ia conseguir. Pessoal, o trabalho que nós fazemos não tem comparação com o trabalho que Deus faz. Pessoal, não se iludam. Não é porque vocês são um pouco mais bonzinho que vocês vivem um pouco mais fielmente. Não se iludam que é com isso que Deus vai se alegrar. Vocês podem pensar que vocês são limpos, são justos, são puros, são bons, mas quando Deus vê vocês são sujos, imundos. Por isso, quem não sabe da sua verdadeira imagem, mas se eu viver de uma forma bondosa, se eu me arrepender dos meus pecados, se eu viver de uma forma fiel, se eu viver de uma forma limpa, Deus vai me ver, Deus vai, você tá bom, você foi bonzinho, então você vai pro céu. As pessoas estão se iludindo que Deus vai fazer isso. E tem muitas pessoas que estão se iludindo dessa forma. Mas, pessoal, por mais que a gente cumpra os mandamentos, por mais que a gente faça bondade, por mais que a gente viva de uma forma boa, quando Deus vê, tudo isso é sujo. Pessoal, pensem. Se o peixe quisesse me pescar, então é uma coisa louca, não é? Isso não faz sentido. Nós conhecemos muito bem o peixe. Nós sabemos muito bem sobre o peixe. Porque todos os dias eu pegava um balde de peixe. Lá em Songsan, o rio é muito grande, né? A gente desenhava o mapa, hoje a gente pega peixe aqui, outro pega o peixe ali, e depois a gente podia cavar a gente podia pescar tudo, mas eu não sei de onde surgia de novo no dia seguinte. Tinha vários tipos de peixe. A gente pegava esses peixes. Nossa, até Pedro, ele era pescador, né? E ele se tornou pescador de homens. Eu também. Quando eu era criança, eu tinha pensado, nossa, será que eu vou ser pescador de peixe mesmo? Então, porque o peixe, ele não tem o meu nível de inteligência. Então, eu fecho todos os lados, assim, do riacho. Então, aí é maldição. Aí é destruição para ele. Por mais que ele seja mais inteligente, se eu jogar uma isca, se eu jogar uma rede, não tem como ele não cair. Peixe. Falou que ele só lembra por 3 segundos. Então ele sabe como entrar, mas ele não lembra como sair, porque ele esquece. A memória dele dura 3 segundos. O peixe não vive pela memória, ele vive pelo sentimento. Por isso, o peixe,
O peixe jamais pode enganar o ser humano. Então, dessa mesma forma, quando nós brigamos contra Satanás e nós vencemos a Satanás, eu não vou cometer pecado, não vou cometer pecado. Isso é muito engraçado. Satanás, todos nós somente podemos cair na tentação de Satanás. Por isso, eu não cometer pecado e viver de uma forma bondosa, não é assim que eu vou para o céu. Jesus Cristo veio para nos salvar. Por isso, pessoal, quando vocês forem para o céu, então é dividido em duas partes. Com o que eu fiz bem, ou eu vou para o céu com o que eu fiz bem, ou eu vou para o céu com o que Jesus Cristo fez. Então eu tenho que escolher uma das duas coisas. Eu não posso levar as duas coisas e ir para o céu, entendem? Então, pessoal, se vocês perfeitamente não cometeram pecado e vocês viram de uma forma perfeita, vocês podem levar isso para o céu. Mas, entre vocês, se não tiver ninguém que tenha sido perfeito, então o que vocês têm que escolher? O que Jesus Cristo fez por mim, eu tenho que segurar isso e eu tenho que abandonar todas as minhas coisas, entenderam? O que eu tenho que abandonar? Tudo que é meu. 정말 여러분 교회를 한 20년 동안 한 번도 안 빠져 다니고 그거 버려야 돼요, 안 버려야 돼요? Vocês frequentaram 20 anos da igreja sem faltar um dia. Vocês têm que abandonar isso ou não tem? Tem que abandonar também. Vocês tiraram todo o seu dinheiro e ofertaram para a igreja, para construir a igreja. Vocês têm que abandonar isso ou não tem que? Tem que abandonar também. Vocês fizeram jejum por 40 dias. Vocês têm que deixar isso no coração, tem que jogar fora. Isso também tem que jogar fora. Por quê? Porque essas coisas... Se tiver essas coisas, Jesus Cristo não pode entrar em vocês. Dentre essas duas coisas, você tem que escolher uma. Ou eu escolho o que eu faço bem, ou eu escolho o que Jesus Cristo faz por mim. Ou eu dependo da minha bondade, ou eu dependo da bondade de Jesus Cristo. Eu vou para o céu com a minha própria bondade, ou eu vou para o céu com a bondade de Jesus Cristo. Então eu tenho que separar essas duas coisas. As duas coisas de uma vez não dá. As duas coisas de uma vez não dá. Por isso, mas eu orei, eu fui para o culto de madrugada, eu me arrependi, eu confessei. Vocês têm que abandonar tudo que vocês fizeram bem. Porque é assim que o que Jesus Cristo fez se torna meu. Estão entendendo? Estão entendendo? Mas hoje em dia, por que as pessoas não conseguem ter uma vida espiritual? Porque elas querem fazer a sua bondade. As pessoas que vão com a sua bondade, todas elas recebem maldição diante de Deus. Porque elas não conseguem fazer, então elas têm que abandonar as suas obras e têm que aceitar no coração o que Jesus Cristo fez por ela. Por isso, todas essas podem ir para o céu. Vamos perguntar? Quando Jesus Cristo viveu nessa terra, ele viveu com quantos anos? Por 33 anos, ele viveu como qualquer ser humano. Comeu arroz, dormiu... Ele andou pelos caminhos igualmente. E assim, por 33 anos, Jesus Cristo cometeu pecado ou não cometeu? Não, ele não cometeu. Por quê? Porque ele é um ser que vence o pecado. Por 33 anos, Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado. Ele viveu de uma forma limpa. Esse Jesus... Ele não cometeu nenhum pecado, por 33 anos ele viveu assim. Então, esse ser, ele pode ir para o céu ou não pode? Pode ou não pode? Vocês não sabem? Por que vocês não estão respondendo? Dentre vocês, se por acaso alguém nasce e nunca cometeu nenhum pecado, viveu de uma forma perfeita, então essa pessoa não deve ter pecado, né? Não cometeu no coração, não teve raiva, não roubou, não adulterou, não teve lascívia no coração, não matou, não mentiu. Então, se essa pessoa cumpriu todos os mandamentos perfeitamente, então essa pessoa não deve ter pecado, não é? Então, você pode ir com toda a coragem diante de Deus. Eu não tenho pecado, eu não cometi nenhum pecado, abre a porta desse céu.
Mas nós não podemos, não somos assim. 적은 악이라도 있어. Por mais que seja uma pessoa bondosa, 어떤 사람은 mesmo que seja uma pequena maldade, ela tem. 해놓고 막 Tem algumas pessoas que fazem uma pequena bondade e cometem uma maldade desse tamanho. 이야기 보면 E antigamente, se a gente vê uma história do ano passado, 이 여자가 죽어서 지옥에 갔어요. tinha uma mulher que foi pro inferno. Ela estava e estava muito quente lá. 또 견디다고 생각해보니까 Aí um dia, ela pensou e estava muito quente e não estava conseguindo aguentar. 뿌리 한번 준 게 생각. Aí antigamente, 하나님 aí ela lembrou que antigamente o mendigo foi lá e pediu arroz para ela e ela deu comida para ele. Ah, Deus, eu já fiz uma bondade. Ah, é? Que bondade você fez? Eu dei comida para o mendigo. Aí Deus mandou o anjo. Não, isso não é uma coisa que está escrito na Bíblia, tá? É uma história. Não vão perguntar para mim que versículo e que capítulo que tá. Aí esse anjo, 그걸 들고 지옥에 내려간 거예요. aí Deus falou para procurar, né, quando que a mulher fez isso, daí levar para o inferno. 그 이제 천사 Então, aí ela pegou esse potinho de arroz e falou para seguir. Aí ela pegou isso e levou para baixo, né? 온 힘을 다해도 밥벌이 그것도 아주 천사 손을 가깝게 맞붙였다. Então, esse grãozinho de arroz não podia cair, né? Daí ela segurou. 모든 사람들이 너무 고통스럽다. Mas todas as pessoas que estavam no inferno, porque elas estavam sofrendo demais, quando o anjo queria levar essa mulher, 전부 발에 매달린 거예요. então o anjo ele queria levar essa mulher, né? E estava segurando esse grão de arroz, os dois juntos assim. E aí as pessoas viram aquilo. 보세요. 내가 내 지옥에 있을게. 그 정도였으면 그것까지 천국 갈 건데 그죠? 그 생각이 Então, se aquela mulher tivesse falado, tá, você pode ir no meu lugar, eu não vou. Eu fico no inferno por você. Mas ela começou a chutar todas as pessoas que estavam pegando no pé dela. Aí o anjo começou a subir. 하나 근데 끝까지 하나가 매달린. Ah, por causa dele, esse arroz vai cair. Aí até o fim ela ficou segurando. Chutou o olho, chutou o nariz, chutou tudo. 떨어뜨리니까 천사가 자. Aí, no final, quando ela derrubou uma coisa, 그 여자 지금도 aí depois o anjo acabou largando esse arroz. E agora disseram que a mulher ainda está no inferno. 인간이 선을 행하는 건 다. Pessoal, o ser humano fazer uma bondade é assim. 때문에 이 지구 위에서 Por isso, 죄를 nessa 이길 수 terra, 있는 분, 마귀를 이길 수 있는 분, quem é que pode vencer o pecado? Quem é que pode vencer a Satanás? Quem é que pode vencer a tentação? 그 Somente Jesus Cristo pode vencer. 예수님이 아니하신 E 것. somente Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado. 예수님은 태어나서 늙어 죽을 때 죄를 하나도 지은 적이 없으니까 Quando Jesus Cristo ele morreu e não cometeu nenhum pecado, 오히려 ele é justo ou não é? Ele é santo ou ele não é? 깨끗해요. Ele é santo, ele é limpo ou não é? Ele é limpo. 예수님의 마음을 Por isso, 가진 사람은 예수님의 마음은 하늘나라. as pessoas que têm o coração de Jesus Cristo, essas pessoas vão para o céu. 예수님이 우리를 너무너무 Mas Jesus Cristo, porque Ele nos amou demais, 된그 의로움, 당신의 의, 당신의 toda aquela justiça dele, toda aquela santidade dele, toda aquela limpidez dele, todas essas coisas Ele deu para nós. 여러분 Amém? 받았는데 하지만 다 줬어요. Vocês não receberam? Não, mas Ele já deu. 그 É porque vocês não enxergam com seus olhos. 우리의 추한 것, Mas na nossa sujeira, a nossa imundícia, a nossa maldade, essa nossa lascívia, todas essas coisas, Jesus Cristo levou e Ele trocou. Por isso, a limpeza, a justiça, a santidade de Jesus Cristo vieram para nós. A nossa imundícia, sujeira e maldade passaram para Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus Cristo é limpo ou é sujo? Hein? Então, Jesus Cristo se tornou pecador. Porque o nosso pecado passou para Ele. O Santo Jesus, através do nosso pecado, se tornou pecador. Mas, assim, dessa mesma forma, nós, pessoas imundas, através de Jesus Cristo, nos tornamos justos. Porque a justiça dele veio até nós.
E assim, quando vocês forem para o céu, o que vocês têm que fazer? Eu não posso levar a minha bondade, porque a minha bondade, dentro da minha bondade também tem maldade. Então isso não vai ser aceito. Eu sou sujo, imundo, mau. Então todas essas coisas eu tenho que jogar fora. E aquela vida justa, santa e pura de Jesus Cristo, porque Ele viveu por 33 anos, Ele deu para nós. Jesus Cristo, Ele viveu de uma forma pura, Ele deu para nós. Então nós somos puros agora, nós somos justos, nós somos limpos. Amém? Amém? Se nós recebermos isso pela fé e aceitarmos como meu, no meu coração, então Jesus Cristo me lavou, então eu sou limpo, eu sou justo. Então eu tenho que aceitar isso no coração. Estão entendendo? Por isso, quando nós formos para o céu, por mais que eu seja o pior pecador, assassino, ladrão, eu posso ir para o céu se eu receber a justiça de Jesus. Antigamente, no campo, tinha a pimenta, a abóbora. E aí teve um homem que roubou abóbora, roubou pimenta, chutou a barriga de uma grávida, deu um beijo nela. Então esse homem malvado, e ainda... Então ele fez todas as maldades do mundo. Ele é mau. Mas ele é a pior pessoa do mundo. Mas ele jogou fora essa sua maldade. E porque Jesus Cristo lhe deu a sua justiça, ele recebeu no coração. Como? A vida justa, santa e pura de Jesus, ele deu para mim. Então eu sou justo, santo, porque Jesus viveu assim. E eu recebo como meu. Então a pessoa que recebe isso no coração, por mais que tenha cometido um sujo pecado, então o meu pecado foi para Jesus e Jesus me deu a sua pureza. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz. Então a justiça de Jesus veio para mim. Eu sou justo, eu sou limpo. Então, se for para o céu, quando Deus me vê, Ele vai me ver como? Nossa, esse cara realmente é limpo. Nossa, não tem defeito. Nossa, eu não posso encontrar pecado. Ele é santo, é justo. Deus nos vê dessa forma. Amém? Por isso, dentro dos seus corações, eu tenho que acreditar no meu coração que Jesus Cristo me justificou. Tenho que receber isso pela fé. Ele está nos ensinando isso. Amém? Então vamos ler a Bíblia. Essa Bíblia é muito legal. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém... Então a lei diz, não matarás, não roubarás, não mentirás. Então essa Bíblia, essa palavra é dita para quem? Para quem está debaixo da lei. Porque a lei, não existe ninguém que não cometa, que não quebre a lei. Então no nosso país também. Então, se uma pessoa, se ninguém rouba, então por que vai fazer a lei não matará? Se ninguém mata, então por que vai fazer a lei de não matar? Então, se as pessoas pudessem voar, então as pessoas ia ter trânsito no céu, porque senão as pessoas iam bater a cabeça e morrer. Então, como ninguém voa no céu, então não tem trânsito no céu, porque ninguém consegue voar. Não tem lei no céu, então. Porque nós quebramos as leis foram feitas. Não roubarás. Quando foi feita essa lei, é porque tem um ladrão que essa lei foi feita, entenderam?
Se tem a lei de não adulterarás, por que surgiu essa lei? Porque tem pessoas que adulteram, é por isso que surgiu essa lei do adultério, entenderam? Não mentirás, por que surgiu essa lei? Porque tem gente que mente. Nesse mundo, não existe ninguém que não minta. Se ninguém mentisse nesse mundo, então não ia ter sentido de ter essa lei de não mentir. Se ninguém roubasse nesse mundo, então não ia precisar ter lei de não roubarás. Não adulterarás. Se ninguém adulterasse nesse mundo, então não precisa ter uma lei ditando que não é para adulterar. Então, essa lei veio por quê? Porque nós já quebramos essa lei, porque nós somos pessoas que estamos debaixo da lei. Nós somos pessoas que quebramos as leis. Então, as pessoas que quebraram as leis agora, se viverem sem quebrar as leis vão desaparecer? Ah, eu matei, então não vou mais matar, então vou ver de uma forma bondosa, então essa lei vai desaparecer? A pessoa que roubou, então eu não vou roubar daqui pra frente, eu vou ver de uma forma bondosa, então esse pecado de ter roubado, disso vai desaparecer? Não, o pecado ainda continua, por isso nós somente podemos receber o julgamento de Deus. E assim, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Não vai poder ninguém dizer que não tem lei, que é fiel, que é bom. Não existe ninguém nesse mundo que possa dizer assim. Por quê? Porque a lei foi feita só para descobrir o pecado. No versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Tem um pastor, o que eu conheço muito bem, Kwon Chin-chan. Ele era pastor de uma igreja em Daegu. Esse pastor Kwon Chin-chan, ele era professor de uma faculdade de teologia de Daegu. Eu não sei muito bem qual faculdade. Ele era pastor, mas ele cometeu um pecado. E esse pastor, por causa do pecado, ele sofreu demais. Ele era de uma igreja Chilsong, e sendo pastor dessa grande igreja, ele ganhava um grande salário. Ele queria lavar seu pecado. Todo o seu salário, quase todo, ele dava para os pobres. O sapato dele sempre era um sapato furado. O terno dele também era todo estragado, velho. Qualquer pessoa que o visse, exteriormente, ele não aparentava ser um pastor, porque ele era muito miserável. E ainda usava um chapéu e ficava andando por aí. Porque ele era pastor, ele lia a Bíblia, ele orava. Mas quando ele via na Bíblia, porque ele cometeu o pecado, quando ele viu os mandamentos, como pastor, era muito difícil para ele pregar. Por isso, ele queria lavar esse pecado diante de Deus. E aí ele se esforçou demais. Toda noite, sozinho, sem que ninguém soubesse, ele ia para a igreja, orava, ele confessava seus pecados. E aí, ele se esforçava muito para cumprir os mandamentos. Se eu cumprir um pouco melhor os mandamentos, se eu fizer um pouco mais de bondade, se eu for um pouco melhor, aí eu vou poder me tornar justo. Com esse coração, ele queria viver de uma forma bondosa, viver de uma forma justa. Por isso ele se esforçava demais. No começo, quando eu vi esse pastor, ele não parecia ser um pastor, mas ele parecia ser uma pessoa, assim... Quando eu escutei, nossa, eu fiquei assustado.
Então, quase todo o seu salário ele gastava para os pobres. A esposa dele, 그렇고 이 목사님도 그렇게 os filhos, o pastor, viviam tudo de uma forma miserável. E sempre ficava jejuando. Ele queria fazer bondade, ele queria viver, se eu vivesse um pouco melhor, então será que Deus não irá me perdoar? Ele ficava pensando assim. 아침에는 Aí, sábado, de manhã, 아버지 외부 출입을 금하고 ele fechava a porta 설교 준비를 e ele começava a preparar o culto. 어느 날 설교를 준비한 로마서 Um dia, 3장 가지고 ele estava 설교 preparando o culto de Romanos capítulo 3, e ele estava anotando, 깜짝 놀란 거예요. e aí ele se assustou. 21절에 이 목사님이 3장 21절 Ele leu em versículo 21, capítulo 3, versículo 21. O que está escrito ali? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. 그 권신찬 목사님 깜짝 놀란 거예요. Então, esse pastor, ele ficou assustado. 율법 외에 또 의가 있다니 이게 무슨 말이야? O quê? Agora, sem lei, se manifestou a justiça? Mas o que é isso? Eu pensei que era para cumprir as leis. Eu me esforcei para cumprir a lei. O que é sem lei? Se manifestou a justiça? O que é isso? O que significa isso? Ele abriu a Bíblia. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como você, como pastor, como professor de uma faculdade de teologia, ensinou tantas pessoas, ministrava uma igreja tão grande, mas debaixo da lei, tentando cumprir os mandamentos, cumprindo os mandamentos, as leis, ele tentou ser justo assim. Mas sem lei se manifestou a justiça. O que é isso? O que é isso? Ele não conseguia entender isso. Com certeza, em Romanos capítulo 3, versículo 21, está escrito, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Então se torna justo sem cumprir as leis. Então se torna justo sem cumprir as leis. Então, sem lei se manifestou a justiça de Deus. Como é que a justiça de Deus pode se manifestar? E aí ele começou a ficar muito curioso sobre essa parte. Aí ele pegou a Bíblia e tudo que ele aprendeu até agora na faculdade de teologia, tudo que ele descobriu na Bíblia, tudo que ele só sabia o caminho de se tornar justo pelo mandamento. E por isso ele era muito difícil se tornar justo pela lei, porque ele mentia, ele quebrava as leis, ele cometia pecado e assim ele não tinha nada para falar diante de Deus. Mas sem lei se manifestou a justiça de Deus. O que é isso? O que é isso? Daí, de repente, ele começou a ficar assim tenso. O olho dele ficou redondinho e aí ele começou a descer. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Nossa, me tornar justo sem cumprir a lei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando que a lei foi testemunhada pela lei? Como? Aí no versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Então ele não conseguia entender. O pastor se preocupou, ele teve sofrimento, preocupação. Ai, como isso? Eu não consigo entender. Aí no versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso ele conseguia entender muito bem, porque eu cometi pecado. E não só eu cometi pecado, mas todo mundo cometeu pecado, né? Porque tem muitas pessoas, eu não vou para o inferno sozinho. Se eu cometesse pecado sozinho, ia ser um problema. Então, no versículo 23, ele não sentiu nada, porque ele já sabia. Aí ele foi no versículo 24, sendo justificados gratuitamente
por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, não essa lei, não ser justificado por essa lei, mas uma outra justiça, justificado mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele é a nossa redenção. Então Ele nos deu essa justiça, e se aceitar isso pela fé, então essa justiça acaba se tornando minha. E dessa mesma forma, quando eu recebo o presente, é só receber assim, dessa mesma forma. Jesus vivendo 33 anos, Ele não cometeu nenhuma vez pecado, e Ele, aquela justiça limpa, Ele deu para todos nós. Por isso, se Ele nos deu, eu sou justo, então se eu receber isso no coração, isso se torna a nossa justiça. E aí, pela primeira vez naquele tempo, o pastor percebeu isso. Ele se levantou da cadeira e ele começou a dançar, ele falou. Eu não danço muito bem, né? Então eu não sei como ele dançou, mas eu acho que ele deve ter balançado um pouco os braços. Ele chorava, ele ria, ele ficava feliz, ele agradecia, ele se alegrava e ele dançava. Ele falou que ficou fazendo isso. Quando eu estava no seminário, esse pastor, ele estava no nosso seminário, ele veio fazer estudo bíblico. Aí um dia, nós fomos para uma viagem evangélica sem dinheiro, e esse pastor falou que também queria nos seguir junto com a gente. Aí eu, o missionário e esse pastor era um grupo. E aí eu parti de Daegu, e a gente foi para Yeongcheon, Pohan. Então nós fomos para essa viagem evangélica sem dinheiro. A gente estava indo pelo caminho, aí ele começou a testemunhar. Agora a justiça de Deus se manifestou sem lei. Essa justiça não é feita pelo homem. Essa justiça veio de Deus. A justiça de Deus é perfeita. Por isso, Deus mandou Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por 33 anos, viveu sem cometer nenhum pecado. E essa santa justiça, Ele deu para nós. Para todas as pessoas, Ele dividiu isso sem faltar ninguém. Dando isso para todas as pessoas, aceitando isso no coração. Deus, através de Jesus Cristo, me deu a sua justiça, então eu sou justo. Se eu receber isso no coração, então automaticamente a justiça de Jesus se torna a minha justiça. Então meu coração é como? Os 33 anos de Jesus Cristo que ele viveu, então sem cometer pecados, vivendo de uma forma justa, se torna minha se eu aceitar. Então quando eu vou para o céu, então o anjo olha para mim, ai, você é santo, ai, você não tem pecado, ai, você nunca cometeu nenhum pecado, ai, então o Senhor entra no céu. Vem do quê? Vem do nosso coração. Amém? Mas algumas pessoas, agora eu vou para o céu. Deus, eu fui profeta, eu expulsei demônio no seu nome, e em seu nome eu fiz muitos milagres. E Jesus Cristo falou que conhece ou não conhece eles? Não, ele falou que ele não conhece. Ele falou que fez em nome do Senhor, mas na verdade foi Ele que fez. Eu jejuei, eu fiz o culto, eu ofertei, eu servi ao Senhor, eu cumpri os mandamentos, eu não faltei nenhum culto de madrugada. Então tudo que Ele fez, se levar tudo isso que Ele fez, então sabe o que significa? Sabe na feira, na fruteira? Quando vocês vão na fruteira, na bacia tem frutas pequenas e ruins embaixo e os grandes e bons em cima. Quando vocês vão fazer uma vendinha, né? Então, se você tivesse essa vendinha, você ia fazer isso. Então, os bons você deixa em cima e embaixo tem o quê? Aquele sujo, aquele meio podre, aquele meio esmagado, machucado, né? Mas Deus fala, vamos virar isso. E quando vê o que sai, você não tem nada para falar, vai para o inferno. Se a gente começar a falar, vai ser pior para você. O que eu faço, se tiver esse tamanho de bondade, tem isso de maldade. Se tiver isso de limpo, tem isso de imundo. Então, por mais que a gente possa maquiar a parte de cima, o meu profundo interior é sujo e imundo. E com isso, eu somente posso ir para o inferno. Por isso, Deus nos deu o quê?
Deus nos deu o seu Filho. 우리의 더러운 E ele 죄악은 trocou. 예수님이 가져가시고 O nosso sujo pecado Jesus Cristo levou e a justiça e santa justiça de Jesus Cristo Ele nos deu. Por isso, quando eu for para o céu, eu não vou levar as minhas obras, mas eu vou levar as obras, não que vieram dos mandamentos, mas a justiça que veio de Jesus Cristo. Estimados amigos, Jesus Cristo, hoje à noite, Ele quer dar a sua justiça para cada um de vocês. Aceitem! Aceitem no coração. Aceitem com amém. O Senhor quer lhe dar a sua bênção. Agradeçam. Senhor, eu tenho a sua justiça. Eu joguei a minha fora. Por isso agora eu sou justo. Eu sou justo. Eu sou tão justo quanto o Senhor, Jesus. Amém? Por isso que a gente pode ir para o céu. Por isso que tem um cântico. Cântico. A justiça do Senhor, eu recebendo isso, e assim é por isso que eu vou ficar diante do Senhor. Justiça branca de quem? A justiça do Senhor. Isso é graça. Isso é graça. Por quê? Olha, eu vou te dar justiça, tá? Então só me dá $50 mil, tá? Isso é mal. Então, você vai para o inferno, mas eu vou deixar você para o céu. Mas então você tem que me dar $500 mil. Tá, então eu vou te dar um desconto, então me dá $50 mil só. Vai, compra. Se Deus tivesse feito isso, então se tiver salário, não é graça. Então, sem ter preço, quando Deus nos deu a sua salvação, Ele não recebeu nada. De graça, sem esforço, sem preço, sem salário. Isso é graça. Amém? Na Bíblia, Jesus Cristo deu a sua justiça, santidade, a sua pureza, Ele nos deu. Mas se a gente pudesse enxergar com os nossos olhos, vai, pega aqui, a gente podia distribuir, mas a graça não enxerga com os olhos, então tem que receber pelo coração. Se a gente receber pelo coração, então não é pegar e colocar no coração com a mão, mas receber no coração, Ele me justificou, Ele me santificou, isso é receber pelo coração, eu creio nisso. Vocês receberam ou não receberam? Se vocês não receberam e depois vocês forem para o inferno, devia ter recebido quando o pastor Parker falou, não vão se arrepender depois, hein? Recebam agora, exatamente. Quem recebeu, levanta a mão. Amém. Tem gente que não levantou a mão, pode abaixar a mão. Quem não recebeu, levanta a mão. Não, nada disso é difícil. Isso é graça, isso é de graça. De graça. Se por acaso vocês, se tiver uma casa pobre e eu comprasse uma casa para vocês, aí eu ia falar o quê? Eu comprei casa para aquela pessoa. É ou não é? Ele era pobre, era mendigo e eu comprei casa para ele. Eu comprei uma casa, por isso que ele está vivendo assim, senão ele ia estar vivendo como mendigo. Nós íamos fazer assim, não é? Por mais que a gente não fale, dentro do nosso coração a gente sente isso, né? Se ele me der um pouco de tristeza, esse cara é um traidor, eu comprei uma casa para ele. Mas Deus nos deu a sua graça, de graça. Por favor, receba. Mas hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja e não recebem isso. E querem ficar estabelecendo a sua própria justiça. Querem cumprir os mandamentos assim se tornar justo. Pessoal, a gente pode morrer tentando ser justo pelas nossas obras, mas nunca vai dar. A gente pode morrer e viver 10, 100 vezes, mas pela força, nossa força não dá. Nós não conseguimos formar justiça, nós temos que receber a justiça. Vamos abrir em Romanos capítulo 10. Eu acho que não tem Romanos capítulo 10. Não tem? Tem, né? Tem alguma Bíblia que não tem Romanos capítulo 10? Então pode jogar fora essa Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos.
Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. 하나님과 열심만 대고 부리면 되는 줄 아는데 Eles pensam que é só se esforçar para servir a Deus. 그냥 열심만 Mas eles só têm teoria e querem viver esforçadamente. Versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, 복종치 não se sujeitaram a que vem de Deus. 오늘 대부분 교인들이 그래요. Hoje, a maioria das pessoas que frequentam a igreja são assim. 의롭게 하는 그걸 모르기 때문에 Porque não sabem que Jesus Cristo nos justificou. 자기 의를 Eu me esforço para estabelecer a minha justiça. Eu quero cumprir os mandamentos, quero fazer bondade, continuamente querendo estabelecer sua justiça. 그거는 뭐냐면 하나님의 Querer estabelecer a sua justiça é porque não conhece a justiça de Deus. Por isso que não recebeu a justiça de Deus, amém? 지금까지 그랬죠, 그죠? Vocês também até agora viveram assim, não é? Tem muitas pessoas assim. 내가 깨끗해. Eu fazendo bem, eu sendo limpo, eu fazendo bondade, eu fazendo bem. 그래서 하나님이 Por isso, Deus, 야곱과에서 이야기해서 그 Esaú e Jacó, através de Deus falou da história de Esaú e Jacó. 받으려고 아버지께 나온 아들이 에서예요. O filho que se esforçou para ganhar bênção diante do pai foi Esaú. Ele foi para a montanha, correu, seguiu aquele animal e pegou arco e flecha e jogou aquela flecha. E quando machucou a perna daquele animal, ele correu, ele foi para a montanha, jogou de novo outra flecha e quando machucou a perna, ele correu de novo e o dia inteiro ele ficou suando para pegar um animal. 노루 잡은 것만 해도 근데 그게 하도 이놈이 멀리 도망 한 10리 도망간 거예요. Então, acho que por uns 12 metros ele ficou correndo. E por 12 metros, imagina. Não, por 12 quilômetros ele correndo com arco e flecha. Com aquela coisa pesada. É cansativo ou não? 노루를 사냥해가지고 E ele, com todo aquele esforço, caçou esse animal. E aí ele queria a bênção diante do pai, mas o pai acabou dando maldição para ele. Jacó não fez nada. A mãe cozinhou, pegou a comida, essa comida e deu para o pai. Pai, come. Quem é você? Ah, eu sou Esaú. Ele mentiu. Jacó, ele não levou o que ele fez, mas ele levou o que a mãe dele fez. Por isso, a mãe é que sabe melhor sobre a comida que combina com o pai. Ai, tá gostosa. Ai, tá com tempero bom. Como é que você conseguiu pegar tão rápido esse animal? Ah, Deus mandou ao meu encontro. Então Deus abençoou Jacó e amaldiçoou Esaú. O que isso significa? Eu me esforçando e a pessoa que quer se esforçar e ir diante de Deus assim recebe maldição. Mas a pessoa que não faz nada e recebe o que Deus preparou para ela, só Deus dá bênção para ela. Então, Deus queria mostrar isso. Por isso que ele escreveu essa história na Bíblia. Amém? Não se tornem esse Esaú que faz bem, mas se tornem o Jacó que faz mal. Na época de Jesus também, aqueles que tinham uma boa vida espiritual, os escribas, fariseus, intérpretes da lei, todos eles receberam destruição. Mas a mulher surpreendida em adultério, o publicano Zaqueu, o malfeitor da cruz, essas pessoas que fizeram mal, essas pessoas receberam bênção. Amém? Por isso vocês... Então nós somos maus, sujos, imundos diante de Deus. Não tentem vocês se limparem e aparecer limpo diante de Deus. Por isso, vocês não podem ir com a sua própria roupa. Vocês têm que se trocar e colocar a roupa de Jesus Cristo. Quando a gente for para o céu, com a minha bondade, com eu me gabar das minhas coisas, eu tenho que jogar tudo isso fora agora, amém? Jogaram? Se vocês não jogaram, se alguém estiver segurando, a sua bondade, a sua justiça, o que você fez, o que você ofertou, todas essas coisas joga fora. Agora, entenderam? Antigamente, vocês podiam falar e se gabar disso, mas joguem tudo isso fora. E somente aceitem Jesus Cristo no seu coração. Eu sou sujo, eu sou imundo, mas Jesus é limpo, santo, sem pecado, e essa justiça e santidade Ele deu para mim, eu recebi de coração. A justiça de Jesus é minha justiça, eu sou justo através de Jesus, e é com essa justiça que eu vou para o céu. Amém? Aleluia. Isso é se tornar justo pela fé. Romanos capítulo 3, versículo 24. Versículo 23 primeiro. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua redenção, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
pela graça de Deus, sem preço, 얻은 자 되었느니라. nós nos tornamos filhos de Deus, de graça, sem preço nenhum, 했어요. 누구에게? sendo justificados gratuitamente. Para quem? Quem ele justificou? 나에게. 나. Quem? Quem? Todo mundo, e aponta o dedo, para mim, para mim. O que Deus falou? 의롭다. Justo! 예수의 의가 너에게 있고 너 의롭다. A justiça de Jesus está em vocês, por isso que você é justo, você é limpo, você é justo. Então, se Jesus Cristo falou que nós somos justos, então nós somos justos, porque Deus falou que somos justos, então nós somos receptores da justiça. Se Deus falou que nós somos justos. Entenderam? Por isso, imagina quão cansativo é a gente querer se tornar justo vivendo de uma forma justa. Mas a gente sem fazer nada, Jesus Cristo dá sua justiça, isso é muito fácil. 정말 Realmente, é muito gratificante. Sem fazer nada. Na nossa igreja tem o ancião Do. Eu e o ancião Do, a gente fez uma promessa. Ancião Do, vamos fazer uma promessa. O quê? Vamos fazer uma promessa sobre com refeição. 장로님 다 내고 Se a gente comer fora, o ancião paga tudo. Mas o que a gente comer em casa, eu pago. O que a gente comer no avião, eu pago. 왜 웃습니까? Por que vocês estão rindo? 도장은 quê? 돈 잘 벌잖아요. O ancião Do, ele ganha bastante dinheiro por causa da Unapayotec. 장로님이 좋다 하더라고요. O ancião, ele ficou feliz. 그때부터 밖에서 Então, desde então, 돈한 번도 안 냈어요. eu e o ancião comendo fora, eu não paguei nenhum centavo. Quando a gente come em casa, o ancião não paga nenhum centavo também. Tá certinho, não é? Eu recebo, o ancião também recebe. É muito legal a nossa relação. 예수님하고 나하고 내기를 했어요. Eu e Jesus, a gente fez uma promessa. 내가 한 거 예수님 다 가져가고 예수님하고 O que eu fiz, Jesus Cristo leva tudo. O que Jesus Cristo fez, então dá pra mim, tá bom? Vamos fazer essa promessa? 편하게. Então, é uma coisa muito fácil. Eu não fiz nada. Jesus Cristo, tudo que eu fiz, Jesus Cristo leva. E tudo que Jesus Cristo fez, dá pra mim. Tá, a gente fez essa promessa. 예수님하고 두 분하고 약속을 했어요. Eu fiz promessa com o ancião Do e com Jesus 그래서 Cristo. 내가 한 건 좋든 나쁘든 Por isso, 다 o que eu 예수님 fiz, 책임이라. bom ou mal, é tudo responsabilidade de Jesus. Então, Jesus Cristo leva tudo. O que eu menti, ele se responsabiliza. O que eu roubei também. O que eu fiz de mal, o que eu tiver de doença, tudo ele se responsabiliza. E tudo de Jesus é meu. Então, a justiça, a santidade, a pureza, tudo se torna meu. Então, 세상이 얼마나 재밌는지 몰라요. nossa, então, o mundo se torna agradável. 지금 너 도장님하고 그 약속을 Até agora, eu e o ancião Do estamos com essa promessa. Se a gente come fora, o ancião Do paga. Quando a gente come em casa, eu que pago. Ele não paga nenhum centavo em casa. E dessa mesma forma, todas as minhas obras Jesus Cristo levou. E as obras de Jesus Cristo eu recebi. Foi essa promessa que eu recebi. Então, se Jesus Cristo aceitou isso, eu não fiz nada. Eu só aceitei e falei, tá bom, então amém. É difícil ou é fácil? Então, na nossa igreja eu falo, na vida espiritual é muito fácil. É fácil para o pastor. Pessoal, imagina quão difícil seria se eu quisesse lavar meus pecados e me tornar justo. Eu cometi pecado de novo. Ai, meu Deus, o que eu faço com esse pecado? Porque Jesus Cristo, Ele criou a justiça, então é muito fácil receber a justiça dele. Então, quando Deus me vê e fala, Deus me vê e fala, você é justo. Se Deus falou que eu sou justo, então tá, fim de papo. É ou não é? Então, quem vai poder falar algo contra? Eu também. Tem algumas pessoas que falam que eu sou herege, falam um monte de coisa contra mim. Aí um dia eu falei pra minha esposa, as pessoas do mundo podem falar o que quiserem de mim, mas é só você falar que eu não sou herege, tá, querida? Se a minha esposa falar que eu sou herege, então eu vou querer me divorciar dela na hora. Então as pessoas do mundo podem falar o que quiserem, eu não tô nem aí. A minha esposa falou que eu sou servo de Deus, então tá bom, amém. O meu e o filho também não me chama de herege, fala que eu sou servo de Deus. A minha filha também fala que eu sou servo de Deus, não sou herege. Então eu recebo o reconhecimento da minha esposa, do meu filho e da minha filha. Então tá bom, eu vivo feliz, só isso. Uma vez, um irmão veio pra mim, aí eu preguei. Aí esse irmão veio para mim
Então o santo puro, pastor herege vai pregar agora. Eu fiquei com tanto medo quando ele falou isso. Quando eu vi isso, ele era um ancião. Vamos todos sair daqui. 혼자 나가고. Ninguém seguiu ele, ele saiu sozinho mancando ainda. 너무너무 잘 먹거나 배부르게 Aquele dia eu ainda comi muito bem e ainda preguei e ainda fiquei palitando o meu dente. 내 모든 건 다 주님의 Deus 것입니다. me prometeu, tudo que é do Senhor é meu, entenderam? A minha vida, meu corpo, meu pecado, até minhas unhas, tudo é de Jesus Cristo. 건 다 내 겁니다. E tudo que é de Jesus Cristo é meu. 하늘나라 갈 때 내 Então, quando nós 예수님의 formos para o 의로가 céu, 아니다. nós não vamos com nossa justiça, mas com a justiça de Jesus. Nós vamos somente ser glorificados pelo que Jesus Cristo fez. Não quero receber além do que Jesus Cristo fez. Se vocês quiserem receber mais do que Jesus Cristo fez, então vocês vão ser arrastados para a sujeira. 여러분 선한 거 다 버리세요. Então, vocês abandonem toda a sua bondade agora. O que vocês ofertaram, o que vocês fizeram bem, abandonem tudo isso no seu coração. Porque tudo que eu faço é sujo. O que eu faço não dá certo. Vocês jejuaram por 40 dias, joga fora. Vocês oraram por 20 horas, então joga fora também. Joga tudo isso fora. 예수님의 Então, o que vocês têm que ter no coração? Vocês só segurem a justiça de Jesus, amém? 아무것도 없어. Eu não tenho nada, mas eu tenho a justiça de Jesus. Por 33 anos ele não cometeu pecado, ele foi justo, ele foi santo, e eu recebi isso, por isso eu sou justo, eu sou santo, e assim como Jesus, eu sou limpo. 믿음인 줄로. Por isso eu vou para o céu. Eu acredito que isso é fé. Aleluia. 그래서 박옥수 목사가 Por isso o pastor Oxo Park pode gritar que é justo. 어떤 분들은 Algumas pessoas, você é justo, você não comete pecado, então você vive sem pisar nesse chão. 발바닥 땅에 살고 사는 사람이 어떻게 의롭다? Quem é que vive nesse mundo e fala que não é que é justo, que não comete pecado? 아니 로마서 10장 2절 한번 Então, aí, lê Romanos capítulo 10, versículo 10, versículo 2. É capítulo 10, versículo 2. Porque não é minha justiça, é a justiça de Deus. Essa pessoa não conhece a justiça de Deus. 시험을 잘 지켜 어려운 게 아니고 Não é porque eu cumpro bem os mandamentos, cumpro bem as leis, não pego que eu sou justo. Mas é recebendo a justiça que Cristo me deu pela fé, 드렸어. eu recebi isso no meu coração. Por isso, 하늘나라가기에 para ir para o céu, não me falta nada. 전하면 하늘나라 가봐야 Algumas pessoas dizem, é só indo para o céu para saber. Se for para o céu e for para saber, então, aí se for tarde. Não, a gente não precisa ir para o céu para saber, porque Deus já nos deu as promessas, a gente crê nessa promessa e vai. Então, as pessoas falam, é só ir para saber. Então, essas pessoas não acreditam, né? 믿습니까? Vocês acreditam? 의로워요. Vocês são justos? 의인 한번 손 의인. Quem é justo, levanta a mão. Deixando os pecadores, levanta a mão quem é justo. Amém. 우리는 의롭게 하신 주님을 찬양합니다. Eu glorifico o Senhor que nos justificou. O Senhor nos deu a sua justiça. O Senhor nos deu o seu nome. O Senhor nos deu a sua glória. O Senhor nos deu a sua vida. O Senhor nos deu toda a sua santidade. Por isso nós podemos amar o Senhor e nós podemos glorificar o Senhor. Vamos orar?